isso, o senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro se encontrou com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, por uma reunião de alinhamento aqui na capital paulista. Esse encontro ocorre no momento de definição das chapas estaduais e também das alianças para as eleições do mês de outubro. O nosso repórter Misael Mainetti está aqui no estúdio para trazer todos os detalhes. E é claro, Misael, quero saber também dos acenos, por exemplo, como esse, porque Flávio Bolsonaro, a gente vai ficar assim de mão dada, Flávio Bolsonaro e também Tarcísio de Freitas tiraram uma foto assim, lado a lado, de mãos dadas, mostrando que estão mais juntos do que nunca. Você tirou minha deixa inicial, eu ia usar bem isso, mas obrigado. Então, somos dois criativos. Muito bom. Isso aí. Boa tarde para você, Alan. Aí, ó, tá aí, ó, tamo aí, tá aqui, bem, ó. Vamos editar a foto aqui, mas é isso, Flávio Bolsonaro e Tarcísio de Freitas, a gente já sabe dessa união, principalmente no que diz respeito a Tarcísio de Freitas em relação ao pai, ao Jair Bolsonaro, só que dessa vez a gente tem uma foto, uma publicação que eles fizeram, fortalecendo essa legenda entre eles. E aí Flávio Bolsonaro postou o seguinte nas redes sociais: vamos fazer história juntos, construindo o que ele chamou de Projeto Brasil, para recolocar o país no caminho da prosperidade. Meu amigo Tarcísio de Freitas, vamos estar juntos, não apenas em São Paulo, mas devolvendo a esperança a todos os brasileiros. É necessário resgatar a capacidade de estabelecer consenso em torno de uma visão de futuro. E quando eles falam de uma visão de futuro, é lógico que eles estão atacando o PT de certa maneira, porque em toda a coletiva de imprensa que a gente acompanha do Tarcísio de Freitas, ele fala que o PT é insustentável, que não dá mais para ter o Partido dos Trabalhadores no poder. E esse aceno político vem logo depois de alguns atritos, e vale mencionar também que nas coletivas de imprensa que a gente participa, o aceno de Tarcísio de Freitas para Flávio Bolsonaro é um pouco tímido. E nos bastidores comenta-se muito sobre essa timidez. Por exemplo, Tarcísio de Freitas fala, é mais veemente no apoio dele com o Jair Bolsonaro, mas quando é com o Flávio Bolsonaro, fica um pouco mais ameno. E a gente esperava também esse aceno político do Flávio Bolsonaro, que agora apareceu nas redes sociais fazendo isso. Vale lembrar que ontem a gente trouxe aqui que agora ele começa essa tour, essa campanha, política por São Paulo e também pelo Rio Grande do Sul. Perfeito, Misael. Obrigado pelas informações. Já já você volta com outros detalhes. Mais um aceno, agora outro aceno. Tchau. Bom, gente, vamos trazer o nosso time de comentaristas aqui, porque o Misael trouxe esse detalhe, esse tour que Flávio Bolsonaro vai fazer, que inclusive vai começar pelo estado aqui de São Paulo. Teve essa reunião de alinhamento. Amanhã ele vai seguir em direção ao Rio Grande do Sul, onde ele também vai definir o seu palanque, para quem ele vai defender também, o governo estadual, definição do Senado lá no Rio Grande do Sul é muito importante também para o próprio PL. E é claro também em relação aí ao próprio estado do Rio de Janeiro, onde foi o primeiro local que ele acabou definindo, batendo o martelo sobre a definição de quem vai concorrer ao governo e também ao Senado. Ô Alangani, eu quero te ouvir em relação também às próprias movimentações do Flávio Bolsonaro. Ele está agora já costurando essas alianças, está montando aí palanques interessantes. No Rio é uma situação um pouco mais diferente, devido ao crescimento, à força que Eduardo Paes tem, mas ele sabe que o estado de São Paulo é muito importante, que o presidente Lula também está de olho aqui e ele começa, de certa forma, a se movimentar. Mas também ele precisa discutir com o Tarcísio como é que fica a definição, tanto da segunda cadeira para o Senado, como também para o vice de Tarcísio. E tanto Flávio como Valdemar Costa Neto, presidente do PL, tentam, de certa forma, emplacar o nome de André do Prado, que é o presidente da Alesp. Bom, exatamente, Tem muito interesse em jogo, mas até agora o Flávio Bolsonaro faz uma campanha tecnicamente perfeita. Veja, ele é muito menos reativo, aliás, ele não é nada reativo comparativamente ao irmão dele, o Eduardo Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, ou o pai dele, o Jair Bolsonaro. Ele tem um outro perfil, ele é muito mais racional da composição. Prova disso é que a direita estava batendo cabeça, brigando entre si, ele foi lá, puxou a bola para si e falou, vamos aqui todo mundo se alinhar, vamos todo mundo falar a mesma língua. Faz um aceno importante para o Tarcísio de Freitas, colocando ele na coordenação da campanha aqui em São Paulo. Então, é um apoio bastante importante, porque também é uma formalização deste apoio, justamente para não deixar nenhuma cicatriz. E em qualquer oportunidade, em qualquer entrevista,
ele bate no governo, bate no presidente Lula, bate no PT. Então, até agora, do ponto de vista eleitoral, faz uma ótima campanha. Poderia, talvez, explorar um pouco mais o caso do INSS e do Banco Master. Mas prova disso, que ele tem feito uma ótima campanha, é a ascensão dele nas pesquisas eleitorais. Ô Zé Maria Trindade, a gente sabe que Tarcísio tem um desafio também de conseguir acomodar muitos partidos, muitas alianças em pelo menos 3 cadeiras, seria 2 para o Senado e 1 para vice-governador. E aí tem partidos importantes, tem o MDB, tem aqui o PL, o PSD, União Brasil, o PP, apenas para 3 vagas. É importante esse alinhamento com o Flávio na tentativa de ele consiga ter o maior número de apoios, que é o estado de São Paulo, que tem o maior colégio eleitoral? É importante para os dois. Eu vou dar uma radiografia aqui. Os dois lados, Lula e o grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro, estão definindo as estratégias e, principalmente, estudando meticulosamente os palanques regionais. Em cada estado, um coordenador em cada estado. Vamos lá. Flávio Bolsonaro já bateu o martelo com o Tarcísio de Freitas. Então, acabam os rumores, as histórias, as desconfianças do que era uma verdade, né? Política é assim, não é que era em verdade que alguém sonhou, que alguém inventou. Existia a candidatura, sim, de Tarcísio de Freitas à presidência da República. Sei que já estava sendo elaborado o plano de governo e tudo mais, mas acabou. Isso aí é um ponto final nessa história. Tarcísio será o coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro e ele terá um grande palanque em São Paulo, isso sem dúvida. Então, é importante para o Flávio e é importante demais também para o Tarcísio. Política é assim, quando grupos se unem, né, a vantagem aparece. Quando brigam, aí dá chance ao adversário. E Lula também está programando ali o seu patrimônio político em Minas Gerais, em São Paulo, porque existe também, né? Não há como negar, e ele está montando estratégias com Geraldo Alckmin e com outros, né, aliados em São Paulo que não são exatamente do grupo do Tarcísio de Freitas. Há um assédio muito grande, uma tentativa de acordo com Gilberto Kassab, Lula, Gilberto Kassab. Já que não consegue levar os partidos políticos com ele, Lula está dividindo os partidos. Alguns dependem desta relação com Lula para a reeleição nos estados do Nordeste. Isso é inegável. Eu converso aqui com deputados que são de partidos que não apoiam o governo, mas que dizem, olha, não há como trabalhar politicamente, não há como quebrar essa barreira. Eu não sou Lula e nem Bolsonaro. Isso não existe em política hoje. O Aécio Neves está fazendo esse discurso e a gente não vê resposta para o PSDB, dizendo, olha, isso aqui não é torcida de futebol, a gente não tem que amar ou odiar, a gente tem que pensar no Brasil. Isso está falando sozinho, né? Esta é a realidade. Então, os dois grupos estão armando os palanques regionais. Lá em Minas, né? Na Bahia, durante todo o final de semana aí já estão analisando o Nordeste. É a fase de montar os palanques. Agora, eu vou te dizer, eu aprendi que aquela história que eu conhecia, que eu acompanhava, de que, olha, vários partidos apoiaram, fechou um cerco, todos os partidos, acabou, não adianta. Se não fosse tempo de TV e dinheiro, porque os partidos que apoiam dão dinheiro, não fazia a menor diferença de apoiar ou não. A comunicação hoje é do candidato direto com o eleitor. Isso muda completamente. Até parece a origem da democracia, né? Que é aquela representação direta, na Ágora, naquela praça onde todos falavam e todos eram importantes. Então, o novo mundo da comunicação, o novo jeito de comunicar, leva os candidatos a falarem direto com o eleitor. E esta é a grande novidade que os políticos parecem que estão descobrindo agora. Ô Peperno, a gente está vendo, inclusive, essa movimentação um pouco mais intensa de Flávio Bolsonaro e já era esperado, né? Ele é um candidato novo, precisa, né, gastar, como a gente fala, né, sola de sapato, fazer esse tour, viajar bases eleitorais, tentar formar alianças. E o presidente Lula, por já estar já à frente, né, da máquina pública, já tem pelo menos, né, um pouco mais encaminhado essas alianças. Há umas definições já bastante claras e coesas também, e principalmente nos estados do Nordeste. Ali, salvo engano, pelo menos ali
ali Pernambuco, que é uma indefinição, há essa discussão em torno do estado de São Paulo e de Minas Gerais. Mas a pergunta que eu falo é o seguinte, é claro que são realidades, são preocupações e são cenários diferentes entre Lula e Flávio Bolsonaro. Cada um tem uma demanda diferente. Flávio tentando furar a bolha, formando alianças, e o presidente Lula tentando fortalecer a sua candidatura e, é claro, o governo de coalizão. Como é que você vê essa diferença também, né, de poder, de preocupações, e quem, de certa forma, aí acaba, nesse sentido, correndo um pouquinho atrás? Eu acho que a gente tem que dividir essa tua pergunta em duas respostas. Pegando o que o Alan Gani disse há pouco. A campanha do Flávio Bolsonaro, a ação do candidato, do pré-candidato Flávio Bolsonaro até aqui é perfeita. Ele está em campanha ativa, dia sim, outro também, aparece no rádio, na televisão, entrevista, toda hora, o tempo todo, e não perde a menor oportunidade de espicaçar o governo. Não, ele está muito certo, ele é o candidato de oposição, ele tem que fazer isso, né? Ele tem trabalhado também bastante para construir esses palanques regionais, especialmente aqui no Centro-Sul. E aí ele tem deixado, no meu ver, algumas lacunas e que o governo, acho que às vezes come bola e tal, mas se fosse um pouco mais ágil, esperto, poderia aproveitar. Por exemplo, lá no Rio de Janeiro, claramente, ele abriu uma zona de descontentamento no Republicanos, que ficou fora da chapa, e até mesmo com o senador Carlos Portinho, que não está lá nem um pouco feliz da vida com o arranjo que foi feito. E vejam, eles têm, inclusive, vínculos lá com o deputado Rodrigo Bacelar, conforme, inclusive, se vazou naqueles rascunhos aí e tal, né? Mas, vejam só, o governo, nesse sentido, não começa tão mal em relação a esse arranjo dos palanques regionais, embora muito se discuta o que fazer em São Paulo e Minas Gerais. Mas são estados em que caminham para o governo ter mais ou menos os mesmos nomes, né? O Haddad aqui em São Paulo, como foi na última, lá em Minas Gerais não tinha lá nenhum aliado tão fiel. Agora, a tendência é que tenha Rodrigo Pacheco, o que do ponto de vista da densidade eleitoral também não muda muito. Mas, por exemplo, no Rio Grande do Sul, os candidatos de esquerda estão muito bem posicionados, tanto na disputa para o governo, o Edgar Preto, quanto das duas vagas para o Senado, Pimenta e também a Manuela. Na eleição passada não tinha isso. No Paraná já tem, né, já tem nome, o candidato Requião e tal. Então, não está partindo. No Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que é um apoio robusto, então não está partindo do zero, como aconteceu na eleição passada. Mas eu acho, sim, que Flávio Bolsonaro vai habilmente se posicionando muito bem na campanha e, vejam, vai fugir da cruz da pergunta que ainda não foi feita diretamente, que eu adoraria fazer, que é a seguinte: se por acaso o impeachment do ministro Toffoli em algum momento for votado lá no Senado, o senhor votaria sim ou não? Perfeito, Piper. Na hora que tiver a oportunidade de perguntar isso também para o pré-candidato Flávio Bolsonaro, é claro que a gente do 3 em 1 vamos colocar essa questão em jogo.